gravando a nossa reunião, que já começou, mas nós estamos discutindo se o produto técnico previsto no projeto de TCM seria mais relevante ao invés do que vocês escolheram, por exemplo, Pedro escolheu fazer um guia, elaborar um guia para odontólogos voltado para a prevenção do câncer bucal. E também, por outro lado, quer dizer, seria educação na saúde, e, por outro lado, educação popular em saúde por meio de uma cartilha para os usuários do serviço de saúde com o mesmo escopo, mas, claro, com a linguagem totalmente diferente, com um layout totalmente diferente, porque são públicos-alvos diferentes. Tá? Então, aí, quer dizer, a discussão na disciplina foi em torno da relevância de um produto em detrimento do outro. Então, eu pessoalmente, não vejo uma racionalidade de achar que, por exemplo, a realização de um curso, a elaboração e realização de um curso seria mais relevante do ponto de vista, né, de produto do mestrado profissional do que um produto como uma cartilha ou um guia. Realmente eu não vejo e coloco isso ainda na decisão de vocês. Se vocês quiserem, tudo bem, né? Mas eu não acho que há motivo e para desconsiderar também o nosso usuário, no sentido de que não é relevante que ele obtenha uma cartilha, que ele obtenha, que seja folder, né? Que seja folder, cartilha, mas isso é uma forma e que está previsto, né? Entre os produtos técnico-educativos da CAPES, né, preconizados, né, para mestrado profissional, e assim, não vejo sentido ou plausibilidade nesse argumento, certo? Nossos usuários aprendem sim, e eles têm interesse sim. Ok. Outra questão levantada foi que, se eu tiver errado, Eveline, você me corrige, que você estava presente também, a questão de uma avaliação do impacto que essa cartilha provocaria, ou que um curso de capacitação provocaria nos profissionais, entendeu? Eu aí fiquei meio que perdido, é como se a gente tivesse que avaliar o impacto disso na população, né, com o produto de educação e saúde, e nos cirurgiões dentistas, no meu caso, no produto de educação na saúde. Eu achei muito complexo, assim, o tempo... Para o mestrado, poderia ser para o doutorado, mas para o mestrado, veja, você poderia validar validar no sentido de convidar especialistas, certo, em saúde bucal, professores, profissionais que estão no dia a dia na estratégia de saúde da família, para ler e sugerir ou opinar sobre esse produto, né? Aí seria uma validação, aí a gente estudaria como fazer essa validação. Mas a sugestão de ver o impacto, certo? Seria um estudo de intervenção e seria muito laborioso, levaria muito mais tempo, certo? E eu acho que é um projeto importante para doutorado. Agora, eu acho que eu não sei, vocês que estão trabalhando, né, se vai haver nós podemos até deixar fazer o projeto, qualificar e ver a opinião dos professores da banca, né? O que é que eles vão dizer. Aí a gente pode até discutir isso. Mas a produção de um trabalho técnico, certo? Fazer um relatório técnico já é um produto de um mestrado profissional,
tá? Então, não vejo por que fazer esse estudo de intervenção. Eu Agora, entendi. importante fazer, elaborar o produto e validar junto a juízes, entre aspas. Aí vocês vão ter que estudar como validar um produto técnico educativo. Pode ser até validado com alguns, digamos assim, profissionais do serviço também, mas seria importante que houvesse professores, até de odontologia em saúde coletiva, para fazer esse tipo de validação, certo? Eu tinha entendido que essa proposta da validação seria utilizada só se a gente fosse fazer como produto a questão do curso. Né? Não, 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 uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, elaborar avaliar o impacto é uma coisa, validação é outra. para a questão assim, eu entendi lá na hora quando eu discuti, em não fazendo a cartilha e elaborando um curso, aí iria dar o curso e no final avaliar aquele povo que recebeu o curso se tinha sido proveitoso. Isso é avaliar o resultado da intervenção sobre um determinado público, é um estudo de intervenção. É avaliar antes, certo? E avaliar depois do curso, e aí isso aí já é um estudo de intervenção. Isso aí não é validação. Não é validação. É preciso eu acho que revisar bem o que é validação de um produto técnico. Porque quando a gente valida, por exemplo, um instrumento para ser usado em pesquisa, uma escala, por exemplo. Como é que você usou, Evelyn, por exemplo, na sua especialização? Você usou a escala de depressão geriátrica, certo? Essa escala de depressão geriátrica, ela foi aplicada a idosos, e os idosos que alcançaram, pelo menos, eu não sei se foi isso seu ou foi de Iramirton, mas os idosos que alcançaram uma determinada pontuação, sugerindo uma sintomatologia depressiva clinicamente significativa, esses foram submetidos a uma consulta, né, uma interconsulta com o professor Givaldo, que é psiquiatra. Não sei se esse foi o seu ou foi o de Iramirton. Foi o de Iramirton. Pronto, então isso é um tipo de validação, porque a gente está validando a escala, mesmo que ela já seja validada, mas a gente vai avaliar a sua adequação para o nosso público, digamos, para a nossa população, que eram idosos internados no HU. No caso de um produto técnico educativo, a validação ela é feita porque há vários tipos, há 4 tipos de validação, né? Aí é preciso estudar validação concorrente, validação de conteúdo, tem vários. Então, a validação de conteúdo é você avaliar o conteúdo aquele produto, você elaborou, junto com juízes, por meio, né, da avaliação de juízes. E a esses juízes você vai escolher pessoas que têm expertise, né, em saúde coletiva, odontologia e saúde coletiva, né? No seu caso, Pedro. Então, essa semana eu participei do encontro de iniciação científica lá na UFPB e eu conheci uma professora que ela é professora de odontologia aqui e ela, ao mesmo tempo, ela trabalha com odontologia e saúde pública. Então, eu já falei com ela, peguei o contato, né, porque ela poderia participar como avaliadora externa, é a professora Thalita, e aí eu vou ver se no período em que a gente está. Então, como ela é da saúde pública, ela faz parte do mestrado profissional da Renasf, aqui no Centro de Ciências da Saúde,
Aí eu achei, assim, que ela é uma pessoa que poderia fazer parte da nossa banca, mas uma pessoa assim poderia também ser juiz, né? Se bem que eu acho que seria importante que os juízes, nesse caso, os avaliadores, para validar o conteúdo desse produto, seria melhor que eles fossem lá do Rio Grande do Norte, lá onde você trabalha, porque por exemplo, a cartilha, né, vai considerar, eu sei que a gente tem muito em comum em termos de linguagem, regionalismos, mas eu acho que seria melhor que fosse alguém de lá, não é? Lá da sua própria universidade, na sua própria unidade de trabalho, certo? Entendo. Alguém que entenda de educação na saúde e educação em saúde. Entendi. Então, E, não vamos confundir um estudo de intervenção com validação, certo? Isso aí, vocês lembram que na nossa última reunião a gente falou em validação e colocou isso, inclusive, no projeto. Eu não sei se foi no de Pedro ou foi no de Arthur que eu sugeri, que é elaboração e, quer dizer, desenvolver e validar, certo? Validação é uma coisa, intervenção é outra, certo? Então, depois que ela estiver validada, esse produto estiver validado, a gente pode até fazer um estudo de intervenção educativa, avalia, digamos, o público-alvo antes, realiza a intervenção, que é a leitura da cartilha, por exemplo, e avalia depois disso. Aí seria um estudo de intervenção, pós-validação, sim. certo? Então, é preciso estudar como é que é feito uma validação de um produto técnico. Como eu disse, tem vários tipos de validação. Professora, outra questão minha é com relação à escrita do trabalho. Eu não estava na última reunião. Eu mandei para você a gravação. Você mandou por e-mail? Eu compartilhei com você. Eu não vi. Mas, enfim, eu posso dar uma olhada depois. É. Com relação à revisão da literatura, foi orientado a fazer uma revisão sistemática. E eu vejo ela mais como... Dei uma olhada naqueles vídeos, como eu falei, mas ela é um pouco mais complexa que a revisão tradicional, não é isso? Claro. É necessário fazer essa revisão sistemática realmente, Não, porque não não é. seria o foco do TCM, né? Não é necessário, não é necessário. Se você quiser fazer, faz. Se não quiser, não é necessário. Você faz a revisão narrativa mesmo. A narrativa. Eu vou compartilhar com vocês o trabalho de Germano, que ele defendeu. Ele não é desse mestrado, é do outro, do qual eu faço parte, do corpo docente. Ele fez isso, ele fez uma revisão sistemática, certo? E fez a pesquisa de campo. Um produto foi o artigo resultante da revisão sistemática e o outro foi o artigo resultante da pesquisa de campo. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu nem sei se já está no repositório, mas eu acho que já deve estar, porque eu já assinei os papéis todos, e ele já colocou, já enviou, não é? Então, eu acho que já eu vou procurar e vou compartilhar o link com vocês, e se não tiver ainda publicado, eu peço a vocês, aliás, eu peço a ele que me mande a versão final. De qualquer forma, também, se vocês quiserem assistir a defesa dele, está também lá no meu canal. Ele defende e ele apresenta, né? Ele apresenta um produto e apresenta o outro, mas era bom ver a parte escrita, né? Quando vocês forem qualificar, aí é que vocês podem, assim, seria bom vocês verem esse vídeo para ver como é que é o procedimento. Tem tanto a qualificação dele, como tem a defesa. Então, eu vou anotar aqui para não esquecer, para mandar
Se já tiver no repositório, eu mando o link. Se não, tiver no repositório, hoje são 21 já. Se não tiver no repositório, eu vou pedir para ele a versão final, tá? Ok. Então, vou enviar para vocês verem que, assim, o trabalho dele ficou muito bom, porque ele fez a revisão sistemática, nós dois fizemos, porque uma revisão sistemática precisa, no mínimo, de 2 revisores, né? O ideal seria 3, mas 2. Então, fizemos a revisão nós dois, e o terceiro revisor foram, digamos, 2 membros da banca. Eles fizeram a revisão. Então, ele submeteu o trabalho, né, à publicação, a gente está aguardando. Sim, já devolveram, pedindo alguns ajustes. Então, aí, esses foram os produtos dele. E um foi, porque se você fizer uma revisão narrativa ou tradicional, não dá para publicar, a não ser se você for produzir um e-book, aí tudo bem. Mas, se você fizer uma revisão sistemática ou integrativa, ou revisão sistemática breve, nesse caso, é um estudo que é aceito nas revistas para publicação, mas só uma revisão tradicional não é, certo? Porque tem muitos vieses, é muito subjetiva. Então, quem faz atualizações nessas revistas são pessoas que são convidadas, profissionais, né, que são convidados pela revista. Então, se é revisão narrativa, não vai ser um produto, a não ser, como eu disse, que seja, você converta e desenvolva como um e-book, aí sim, mas como produto, sendo artigo, não. Então, Entendi. eu entendo essa sugestão lá do professor, no sentido de que, se você fizer uma revisão sistemática, você já vai ter um produto, que é o artigo, certo? De revisão sistemática. Mas, assim, não é obrigatório. O que é obrigatório é que haja 2 produtos, certo? Como resultado do trabalho de conclusão de mestrado. E o que a senhora acha, por exemplo, um dos meus produtos seria o primeiro de educação em saúde, e esse de educação na saúde, o que é que a senhora acha com relação a uma capacitação? Por exemplo, a organização de uma capacitação aqui no município, seria fácil, junto à coordenação de saúde bucal, eu conseguir, por exemplo, lançar uma capacitação sobre câncer bucal na atenção primária para os dentistas do município de Natal. Sim. Poderia ser feito também. Pode ser também. Você pode elaborar o curso, né? Elaborar o curso. Você pode até, digamos, registrar no Siga Eventos como um evento, você divulgaria, as pessoas se inscreveriam, certo? Mas, se você for avaliar o impacto, né, vai dar muito mais trabalho. E outra coisa, precisa submeter o projeto ao comitê de ética. Ao passo que, eu estou tentando facilitar para você, sim, sim. certo? Se você quiser o caminho mais difícil, vá pelo mais difícil. Agora, se você quiser elaborar, ou seja, desenvolver o curso, certo? Você desenvolve e aquilo se converte aí você faz plano de curso, plano de aula, você descreve os objetivos de aprendizagem, a metodologia, a bibliografia, a avaliação, tudo que tem um curso, certo? Aí você escreve. E isso vai ser um relatório técnico, certo? Relatório técnico de quê? Da elaboração de um curso tal, na modalidade remota ou na modalidade presencial, do tipo capacitação, para voltar público. Você vai descrever, e o relatório, você faz um relatório. Se você quiser
validar, você convida professores que trabalham com odontologia e saúde pública para que eles contribuam na validação desse produto, tá certo? Sim. Então, este seria, você pode publicar esse relatório técnico, tá? Você publica o relatório técnico com a avaliação feita por esses juízes, digamos, com um notório saber, né, nessa área de câncer bucal e na área. Aí você é que conhece o pessoal que trabalha com essa área, né, aí em Natal. Agora, Certo? se for, por exemplo, um e-book, Sim. aí eu vou precisar fazer uma revisão sistemática? Não, Não. Ah, ok. não. Você não precisa fazer uma revisão sistemática para que seja e-book, Ah, ok. certo? Ok. O e-book, veja, foi em 2020, como a gente ficou com mais tempo, ficou em casa, eu e acabamos produzindo 2 e-books, né, em 2020. Foi a partir de um curso livre que eu e uma colega ministramos e registramos no Siga Eventos, certo? Vocês podem registrar também, eu com vocês podemos registrar. Registramos esse curso, ministramos o curso, foi Estigma e Discriminação na Atenção à Saúde. Aí, nós acabamos desenvolvendo um material, né? E aí, no final, terminamos o curso, e aí, no final, a editora aqui da UFPB lançou um edital para inscrição de e-books. E aí, nós inscrevemos e foi aprovado e foi publicado. Eu posso até também compartilhar com vocês. E também, nesse mesmo ano, 2020, respondendo a esse mesmo edital, aí você não gasta nada, certo? Você não gasta nada. Por quê? Porque quem banca é a universidade. Se abrirem um edital, seria excelente, né? A gente não sabe porque esses editais eram lançados pela antiga reitoria. Não sei essa reitoria atual, esse novo reitor, né? Se ele tem vai ter esse tipo de proposta. E aí o outro e-book eu publiquei em coautoria com Eduardo Sérgio, certo? Foi Educação na Saúde para o Fortalecimento do SUS. Então, tem capítulos das minhas mestrandas de 2017 a 2019. A gente pegou o quê? Capítulos, porque o trabalho delas era de educação na saúde. Então, nós adaptamos a revisão que elas fizeram narrativa, ou seja, o capítulo que tinha a revisão de literatura da dissertação delas e convertemos em artigos. Então, tem vários capítulos desse e-book. Eu vou colocar aqui o link, está online, né, no site da editora. Vocês podem baixar também. E aí, convertemos esses capítulos, inclusive o professor André está também num desses, eu acho que 3 dos capítulos, por quê? Porque ele fez parte da banca, tanto de Ligiane quanto de Jandira, e aí ele fez contribuições, inclusive ele fez contribuições nas bancas, e aí convidamos para que ele revisasse os capítulos, e ele ficou como coautor, certo? Então, eu vou compartilhar o link depois aqui para vocês desses 2 e-books. Não é difícil, né? Quer dizer, não é tão complicado, você vai e elabora digamos assim, o esqueleto, né? Quais são os temas que você quer abordar, certo? E aí você pode organizar o e-book, ter o projeto do e-book, pode pedir que uma pessoa faça a diagramação, né? E publicar seria o ideal, né?
Eu não sei se eu assisti a defesa do TCM de um dos alunos da turma 2. Ele publicou 2 e-books, certo? 2 e-books. Ele chegou a publicar, agora eu não me lembro se a publicação foi antes da defesa, certo? Seria o ideal, certo? Seria o ideal publicar antes da defesa. E aí, eu, assim, por essas experiências que eu tive, né, nessa publicação desses 2 e-books em 2020, não achei nada complicado, certo? Não achei complicado. Agora, para você publicar sem ter um edital aberto, então aí envolveria o custo, né? O custo que eu não sei porque eu nunca publiquei um e-book, mas mas você pode pedir um orçamento, certo? Pedir um orçamento. Tem muitas editoras, uma editora de confiança, e não precisa ter a versão impressa, só se você quiser, mas se não, você publica o e-book, não é? E você pode até colocar, se você pode colocar, digamos, pedir para colocar na Amazon, nessas livrarias, né, que tem. A Amazon é que a gente conhece, né, como referência, mas tem outras também. Você pode também submeter à venda, né, depois. O meu continua como de campo, não é, professora? Bom, você é quem decide, certo? Se quiser que fique de campo, você vai avaliar a frequência, né, de quedas e fatores associados a essas quedas lá entre os idosos que você atende, lá em Santa Rita, não é isso? Uhum. Então, nesse caso, nos apressemos para a gente submeter o projeto ao Comitê de Ética do CCM, né? Porque é uma pesquisa. E a outra opção, qual seria, então? Estas que estão postas aí, é você escolher. A revisão sistemática. A revisão sistemática seria um artigo, o outro seria. Eu vou enviar a dissertação de Germano, e vocês vão ver que ele fez a revisão sistemática e fez o trabalho de campo. Enviar TCM de Germano. Enviar esses 2 e-books que eu me referi, que a gente publicou pela editora universitária. É só e-book, não tem o formato impresso. Entendeu? Aí vocês escolhem. Depende do que vocês quiserem fazer. Eu só não concordo que uma forma de um tipo de produto é mais importante ou mais relevante do que o outro. Realmente, eu não. Eu trabalho com educação na saúde, não vejo racionalidade para esse argumento. Porque talvez eu não consiga uma amostra assim, fidedigna lá de Santa Rita, porque o trabalho com os ACS é mais complicado para eles me trazerem os dados, o número dos idosos. Bom, então, esse é o momento de decidir, certo? Por quê? Porque precisamos começar a trabalhar. Porque tudo que eu fiz era com aquela população que eu tenho domínio, ou a ILPI que eu trabalho, as ILPIs que eu trabalho, ou nos idosos que eu sou a médica de família do setor privado, né? Da CACI. Mas de lá do bairro, lá de Santa Rita, que é muito populoso e que eu não tenho acesso ao ACS, porque lá eu não sou médica de família, aí eu acho mais difícil conseguir essa amostragem dos idosos. Então, defina de acordo com as suas possibilidades e limitações. Você tem que definir. Eu não sei eu acho que como é que está a sua vida lá, como é que as condições de trabalho, não sei.
Você precisa decidir. A cartilha como um produto seria uma boa alternativa para mim. Pois é claro que a cartilha, vocês vão estudar como elaborar, como desenvolver uma cartilha, né? Vocês não vão começar a escrever, pronto, essa aqui está a cartilha. Eu tenho uma aluna também do Rio Grande do Norte, eu não sei por que os alunos do Rio Grande do Norte ficam comigo. Da turma 2, da turma 1 eu fiquei com 2 alunas do Rio Grande do Norte, da turma 3 eu fiquei com uma aluna do Rio Grande do Norte, a turma 2, aliás. Ela fez um estudo de campo lá na maternidade Ana Bezerra, naquela universidade, naquela maternidade que eu acho que foi o Hart que mencionou, né, que é a única premiada no Brasil, né, pelo prêmio Galba, um prêmio bem importante. Ela fez o trabalho dela nessa maternidade, Ana Bezerra, onde ela trabalha como anestesista, e ela estudou digamos assim, o conhecimento, o entendimento que as puérperas atendidas lá têm sobre a analgesia do parto. Ela fez uma pesquisa com essas mulheres, lá do Ana Bezerra. E o outro produto foi uma cartilha. Ela elaborou uma cartilha falando sobre falando para as puérperas sobre a analgesia. Fez todo o layout. Eu mandei para vocês? Não. Pronto, vou enviar também. Aliás, já deve estar no repositório, porque como ela foi da turma 2, já deve estar no repositório. Eu vou enviar o link da dissertação dela, certo? Então, ela publicou um artigo da revista do trabalho de campo que ela fez com as puérperas, uma pesquisa, um estudo descritivo, né, transversal, e publicou e elaborou uma cartilha. E ela nem validou, ela só apresentou a cartilha. Olha, a cartilha é essa, todo no formato, vocês vão ver o formato como é, e não validou, só disse, aí na defesa ela disse que iria validar a cartilha, iria apresentar à direção da maternidade do Hospital Ana Bezerra, para que essa cartilha pudesse ser usada, né, como orientação às puérperas lá na maternidade. Ela não chegou a validar. Uma outra alternativa de produto destinado a cirurgiões dentistas, além do e-book. O que é que a gente poderia fazer além do e-book? E além de um curso de capacitação. Vocês precisam ler sobre produtos técnicos, instrucionais ou técnico-educativos, que são aceitos pela CAPES. Certo? Vocês precisam saber ir ali entre eles. Por exemplo, Isauni, que defendeu em julho passado, ele fez um estudo de campo e fez uma série de podcasts. Esses podcasts ele colocou no Spotify, ele até me entrevistou também, entrevistou pessoas da população. Agora, um produto, ou seja, a pesquisa tem que ter relação com o outro produto. Então, você não vai fazer, por exemplo, a sua pesquisa com objeto de estudo e o outro produto, que é, digamos, o podcast, no caso dele, ser divergente, né, daquele objeto. Então, ele avaliou como os usuários, né, do território da Unidade de Saúde da Família, onde ele trabalhava, que é Araçagi, uma cidade chamada Araçagi, Paraíba, e ele entrevistou esses usuários, ele entrevistou 70 usuários, cada um de uma família, né, e avaliando justamente o que é que esses usuários opinavam, né, o que eles opinavam sobre várias questões, em relação às medidas não farmacológicas
de prevenção da Covid, como foi que obtiveram, como obtiveram as informações, qual foi a participação da equipe da USB nessas informações que eles receberam, qual a confiança que eles atribuíram a essas informações. Isso foi um projeto multicêntrico do ProfSaúde, né? Então, quem trabalhou na atenção primária trabalhou com esse projeto multicêntrico. E aí, como o outro produto foi essa série de podcasts, foram 8 episódios de podcast, ele entrevistou pessoas lá que trabalham lá na USB de Araçagi, a secretária de saúde de Araçagi, uma pessoa que teve Covid em Araçagi, que foi uma Covid grave, entrevistou enfermeiras, entrevistou algumas pessoas da cidade, políticos da cidade, e me entrevistou também, entrevistou um artista popular que ele é repentista lá dessa região, e ele também foi entrevistado, fez alguns versos, né, em relação à Covid, e ele publicou tudo no podcast, com 8 episódios. Então, pode ser o que você quiser, pode ser um vídeo. Poliana, que foi minha orientada também de Campina, ela elaborou um vídeo para orientar os profissionais da Estratégia de Saúde da Família lá de Campinas sobre como prevenir, porque ela fez uma pesquisa de campo, inclusive está sendo publicada essa semana a pesquisa dela, avaliando como os profissionais da saúde que trabalham na atenção primária em Campina Grande vivenciaram, né, e praticaram as medidas não farmacológicas em relação à sua própria família, para evitar que eles fossem contagiados, né, já que eles estavam trabalhando. Então, esse foi o objetivo dela. Aí ela elaborou um vídeo educativo para os profissionais, né, todos os profissionais, incluindo a SG, de orientação sobre como não levar. Ela colocou um título lá, porque o título tem que ser bem assim, digamos, tem que ter um apelo, né? Então, ela não me lembro mais como foi que ela colocou. E aí, o segundo produto dela foi um vídeo. Também não validou, certo? Ela não validou, ela colocou o vídeo e ela fez o mesmo que a Raquel, que teve a cartilha. Esse produto, ele está aí, né? E as examinadoras da banca assistiram ao vídeo, comentaram o vídeo, acharam que ficou um pouco longo, acharam que ela ficou muito nervosa, falando rápido. Então, essas observações foram feitas, mas ela disse que esse vídeo ela ia aprimorar, e ela é da Saúde da Família de Campina. Ia aprimorar, e ia também, digamos assim, apresentar, né, lá na sua regional, né, de saúde, para que esse vídeo fosse usado, né, depois que ela fizesse as modificações. Então, assim, você vai... É necessário, obrigatoriamente, que você tenha uma pesquisa de campo? Não, é como eu disse. Esse aluno que ele atualmente ele foi residente do HU, aí ele fez esse mestrado, e aí ele é nefrologista. E aí ele fez esses 2 e-books. Um deles foi nefrologia para... É como se, assim, o profissional da saúde da atenção terciária, como ele orientasse os médicos de saúde da família e comunidade como atuar para prevenir doença renal e acompanhar e diagnosticar pacientes que têm doença renal
Então, foi esse, um dos e-books dele foi esse, o outro eu não me lembro qual foi, não me lembro. Professor, então eu estou achando que eu vou ter que estudar muito para ver como é que se faz uma revisão sistemática. Eu acho que esse meu tema de quedas, que já tem muitos artigos publicados, seria bom ver assim o compilado do que seria mais significativo para ajudar o idoso a não cair, a prevenir Pode mais, ser. partindo da elaborar, assim, tipo orientações numa cartilha ou depois, futuramente, no e-book, já como resultado dessa revisão. Certo. Agora, lembre, tem um detalhe. A revisão sistemática ela precisa ser registrada ou no Próspero, alguns dizem Prospero, não sei, eu digo Próspero, ou na Cochrane. Ela precisa ser registrada. Eu não sei fazer isso, não, mas Você vai ter que aprender a fazer isso. Você é preciso registrar a revisão sistemática. Ele mostrou, Eveline, eu acho que no primeiro encontro, mais ou menos. Essa palavrinha, mas só que eu não sei nem como é que vai. Tem tudo isso. Pois é, mas o mestrado é justamente para isso, né? Para você aprender. Aí você vai ter que buscar como fazer e como. Pronto, aí eu vou colocar aqui, revisão sistemática. Além de aprender como fazer a revisão sistemática, realizar a revisão sistemática, você precisará também registrar. Eu acho que é mais fácil no Próspero. Prospero. Um colega meu disse Prospero. Eu não vou precisar do... Veja só, o Germano, esse que eu falo, que eu disse a vocês, na verdade, ele é engenheiro do trabalho. Aí ele avaliou, a pesquisa dele foi avaliar a exposição ao ruído ocupacional de profissionais de saúde bucal lá da clínica odontológica do Hospital Universitário, certo? Ele usou aqueles dosímetros de ruído. Esse foi a pesquisa dele, de campo. Aí ele fez, o outro produto foi a revisão sistemática. Aí a gente discutiu se ou não registrar, e aí, não vamos registrar, porque uma outra aluna da turma 2, ela fez uma revisão sistemática, e uma aluna minha, da primeira turma, que foi Jandira, também fez uma revisão sistemática, e ela não registrou, certo? Mas agora, cada vez mais, está sendo exigido, até para a publicação, que seja registrado no Prospero ou no Cochrane, certo? Pronto, terça-feira, quando eu estava lá avaliando trabalhos no ENIC, tinha um aluno, aliás, um grupo de alunos, né, que fizeram a revisão sistemática, foi até foi em relação ao idoso, meu Deus, o que foi? Cirurgias no idoso. Fizeram uma revisão sistemática, e aí eles registraram, essa pesquisa foi registrada no Prospero, e pronto. Agora, cada vez. Então, quando da banca de Germano, um dos examinadores comentou isso. Olha, as revisões sistemáticas precisam ser registradas no Prospero. Você está fazendo um trabalho acadêmico e ele precisa seguir todas os trâmites, e um deles é o registro. Então, vai fazer revisão sistemática, registrar. Para isso, você tem que ter o projeto, né, ver lá os passos que você tem que fazer e registrar a revisão. Certo? Certo. Agora, não vamos ficar assim muito tempo tentando decidir o que fazer, vamos decidir logo. Certo? Já passou agosto, setembro, está terminando outubro, né? Já estamos com 3 meses e ainda não. Eu pensei que estava já definido o TCM dos 3, mas parece que ainda não, né? E aí nós precisamos determinar essa não é que não possa mudar, pode, até a qualificação pode.
certo? Mas seria bom que a gente definisse, porque não ficaria, né, perdendo tempo, já estava trabalhando. Então, após um ano que vocês entraram, ou seja, em agosto, eu gostaria que vocês qualificassem. Eu falei em janeiro, né, mas é porque eu estava pensando na turma do outro mestrado, que começou, que em janeiro vai completar um ano. Então, vocês completam um ano em agosto, né? Um ano. Então, você precisa ter pago os créditos, né? Então, em agosto, vocês já pagaram os créditos. E aí vocês podem pedir a qualificação. Então, eu espero que vocês qualifiquem em agosto, certo? Ok. Ok. Então, vamos amarrar aqui, Eita. deixar amarrado, né? Porque para a gente ficar com a ideia em mente, vai ser isso, porque se você, Evelyn, está achando difícil fazer a pesquisa de campo, Lá em Santa Rita, sim. Porque e tem que ser no local que seja não, vinculado a não esse. precisa ser da atenção básica, certo? Não precisa ser na atenção básica. Por exemplo, Francisco, da turma 2, não, da turma 3, também ele é nefrologista, ele fez o trabalho dele numa clínica privada de hemodiálise, onde ele trabalha. Fez a pesquisa lá. Não foi nem um serviço público, foi no serviço privado, certo? Clínica do Rim, se eu não me engano. Eu assisti só, não participei da banca, não. Mas aí eu assisti a defesa, certo? Então, por exemplo, outra coisa, Lindalva, da turma 2, ela fez o trabalho dela lá no Hospital Universitário, um serviço de atenção terciária. Porque eu tenho acesso à questão de quedas, tanto aqui no serviço de atenção primária da CACI, eu tenho como ter esses dados, é mais fácil de conseguir, de ser mais fidedigno. A CACI, ela vai dar a carta de anuência para você fazer essa pesquisa? Quem é que dá a carta de anuência? Não sei, se não for aqui local, se tiver que ir para Brasília, é mais difícil, né? Mas eu posso perguntar e Tá, dar essa então, sim. feira. E É preciso que você obtenha a carta de anuência da instituição. Eu não sei, assim, você trabalha nessa CACI, é isso? CACI é do Banco do Brasil? Então, você precisa ver se a carta de anuência é dada aqui localmente, aqui, né, sei lá, na Paraíba, ou se precisa ir para a CACI, mas para submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, é necessário a carta de anuência assinada pelo responsável pela instituição. Outro campo que que eu tenho total acesso são duas ILPIs, uma com 80 idosos e outra com 35 idosas. O quê? Outro local que eu tenho acesso de ter dados fidedignos. Que local é esse? Duas ILPIs. Sim, certo. Uma com 80 idosos e outra com 35 idosos. Sim. Mas pode ser feito em instituição de longa permanência, claro que pode, claro. Você pode fazer onde você quiser o trabalho. Aí eu tenho bem tranquilo para mim. E aí, nesse caso, acompanhando, sou eu que atendo. Pronto, aí você vai ver aí, nesse caso, no caso, o cenário, sei lá, o local da pesquisa ia ser uma instituição de longa permanência para idosos. Você pode fazer, inclusive, nas duas, se for possível. Porque aí aumenta
não é? Você aumentaria a amostra, você faria comparação. Eu gostei dessa possibilidade. Aí vocês, essas instituições, elas são públicas ou privadas? Filantrópicas. Filantrópicas. Então, você vai falar com o diretor, a diretora destas instituições, né, e solicitar a carta de anuência. Você pode já levar até a carta, um modelinho, se a pessoa quiser modificar, modifica, certo? Mas precisa da carta, se for fazer nas duas instituições, você vai precisar obter a carta de anuência do responsável técnico ou administrativo, o diretor ou a diretora, sei lá, presidente, não sei qual é o cargo, destas instituições. Pode ser, não precisa ser atenção primária. Certo. Certo? Então, pronto, então volta, sai, então volta para a pesquisa de campo, porque assim fica, aí vai dar certo. Certo. Aí a pesquisa de campo, e aí qual seria o outro? O outro. Seria a cartilha, um e-book. Aí a cartilha voltada para quem? Para prevenção. Cuidadores, para idosos, para funcionários da instituição. Eu acho que tem que dizer, o público-alvo é este. Por quê? Vai variar em todos os sentidos, desde o layout, a linguagem, o que você vai colocar como conteúdo, e vai variar. Se você tem como público-alvo digamos assim, os profissionais que trabalham nessas instituições, os gestores dessas instituições, ou os idosos. Então, no caso dos idosos, aí fica um pouco mais complicado, né? Porque você poderia colocar para os, não sei, no caso, eles não têm cuidadores, né? Porque eles já estão na instituição. Mas e aí, muitos deles têm déficit cognitivo, né? Então, isso aí seria uma barreira importante, né? O fato de essas pessoas muitas vezes terem demência, né? Sim, mas aí por isso que a frequência é alta também das quedas, né? Sim, eu sei, mas no caso do estudo de campo, tudo bem, eu concordo. Mas eu estou falando assim, em relação ao produto. Mas aí seria para o idoso, seria para quem trabalha com o idoso. Pronto, aí, então, nessas instituições, veja, nessas instituições, quais são as categorias de profissionais que atendem aos idosos? Cuidadores, técnicos de enfermagem, geralmente uma enfermeira por plantão, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, praticamente esses. Pronto, então, este seria o seu público-alvo. O público-alvo seriam os profissionais, né, no caso de nível médio e de nível superior, que trabalham em instituições de longa permanência para idosos. Aí sim você poderia, né, ter mais facilidade para elaborar esse guia, né? Digamos, se fosse um guia, né? Certo? Uhum. Certo. Pronto. Ok, então acho que definimos. Então, pronto, vai ser. Aí vamos ver essa questão da carta de anuência, a quem você vai pedir, reformule o seu projeto para poder submeter ao Comitê de Ética do CCM, certo? Pronto, então vai ser uma pesquisa, Eveline. Uma pesquisa e o outro vai ser um produto técnico educativo para profissionais que trabalham, né? Trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos.
certo? Ok. Fechamos, viu? Fechamos. Agora, reformule o projeto, e aí eu preciso revisar também, para você submeter ao comitê de ética, tem que elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, tem que também ter uma carta de garantia de sigilo e anonimato, né, que você assina, e tem que ter a carta de anuência das instituições. Aí você se cadastra na plataforma Brasil, preenche todo o formulário, anexa o projeto, né, sob a forma de Word ou PDF, esse que você está construindo lá no Google Docs, quando terminado, o termo de consentimento livre e esclarecido, as cartas de anuência, esse outro termo que eu não estou lembrado o que é, eu sei que é como se fosse para você se comprometendo a manter o sigilo e anonimato desses dados, certo? Você vai coletar. Então, aí, quando você coloca tudo, aí você vai e gera a folha de rosto, imprime a folha de rosto, ou então você pode gerar a folha de rosto e assinar no PDF, né? Que eu não sei fazer isso, eu imprimo, assino, aí digitalizo, eu ainda não sei como assinar lá direto no documento. Aí você assina, leva para o diretor do CCM assinar, ou então o vice-diretor, que é Eduardo, você assina, ele assina, certo? E aí você digitaliza, ou então, se assinarem digitalmente, tudo bem, você assina também, pega esse documento assinado, com essas duas assinaturas, a sua e o diretor do CCM, e novamente anexa na plataforma Brasil, submete ao Comitê de Ética do CCM, pronto, aí o Comitê de Ética ele vai aceitar, né, vai receber isso é tudo eletronicamente. Você vai receber depois um número, que é o CAE, que é um cadastro. Você cadastrou, você enviou e o Comitê de Ética recebeu o projeto e aceitou, mas o Comitê de Ética pode não aceitar assim de primeira vez, porque ele pode detectar em relação aos documentos que está faltando. Por exemplo, outro documento que precisa, a certidão do meu departamento. Eu sou a orientadora, então, você está ligada ao CCM, mas eu sou do Departamento de Medicina Interna. Então, eu pego o projeto, levo lá no meu departamento e o meu chefe assina a certidão de que este projeto está sendo realizado sob minha orientação, que sou deste departamento. Eu tinha até esquecido dessa certidão. Se não tiver a certidão, aí o comitê não aceita o projeto, olha, tem uma pendência, falta esse documento. Aí você vai providenciar o documento, aí envia novamente, e aí agora tudo ok. Aí o Comitê de Ética aceita e você recebe esse número do CAAE, certo? Aí já está submetido, aí você vai esperar, tem um prazo de 1 mês para que você receba a resposta, que pode ser o parecer de aprovação do projeto, ou pode ser também a solicitação para você resolver alguma pendência que tem dentro do projeto, certo? Então, você precisa ver isso aí para você já ir providenciando estes documentos e a submissão à plataforma Brasil. Realize o seu cadastro, se você ainda não tem, e aí você vai, quando você vai fazer lá colocar o projeto, né, depois de você se cadastrar, você vai preencher, né, aquele formulário, um formulário eletrônico que tem, vai passando de página em página, você vai preenchendo de acordo, você vai copiar e colar muito do projeto, certo? Para preencher todos esses dados no formulário eletrônico da plataforma Brasil. A interface é bem amigável, né? Não é nada complicado, não.
Aí você vai seguindo os passos até terminar, e quando, no início mesmo, você me coloca como participante, certo? Aí você coloca o meu CPF, aí aparece meu nome, e você inclui como participante do projeto. Entendeu? Se tiver mais alguém que vai participar do projeto, por exemplo, você é professora na FAMENE, aí você quer que uma aluna sua participe do projeto, ou um aluno e uma aluna, sei lá, você quer que eles ajudem você a fazer a coleta dos dados, certo? E ajude, de uma forma geral, na pesquisa. Aí você também coloca os nomes desses alunos, se você tiver esse interesse, certo? Então, coloca os nomes deles, mas é claro, os produtos, no caso do artigo, né, quando for publicado, aí também tem que ter o nome desses, desde que eles Eu vou contribuam. Quais são os dados, né? Hã? Que eu vou ter que definir o que é que eu vou coletar, não é? Sim, exatamente. Você tem que elaborar o instrumento de coleta de dados também, certo? Que vai no projeto. Você tem que colocar lá no protocolo da Plataforma Brasil para enviar para o Comitê de Ética do CCM. Então, encerramos aqui nossa pactuação, né, em relação ao seu trabalho, não é, Eveline? Uhum. Agora, E a Pedro. bateria está arriando. Acho que eu vou ter que desligar. Tá bem, tá bem. Então, nós terminamos de falar sobre o seu. Eu anotei tudo aqui, está gravado. Certo. Agora. Então, tchau, Eveline, até a próxima. Tchau, até Tchau. mais, Evelyn. Pedro, então, você, veja aqui. Estou procurando aqui a última reunião que nós tivemos, mas eu lembro que você pensou em um projeto de TCM com a previsão de 2 produtos. Um seria uma, um guia ou um e-book para odontólogos, aliás, odontólogos para profissionais de saúde bucal, né? Tem também o técnico, né? E tem o auxiliar, não é isso? Então, seria um dos produtos. E o outro, aí você está mudando de ideia em relação ao produto, né? Qual seria o Não, outro? assim, depois dessa conversa, professor, eu prefiro deixar como a gente já tinha combinado. Pronto, Fazer uma cartilha de educação em saúde, educação popular, focado, né, nos métodos de prevenção, no autoexame certo. para câncer de boca. É E da mais alta relevância, esse isso, produto. isso. E o outro? E o outro, um guia ou e-book para profissionais de odontologia. Pronto, ok. Aí, tendo como foco, né, maior objetivo, a questão da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de boca. Certo, pronto, ok. Pronto. Eu estou pensando, assim, colocar assim um esqueleto e aí vai adicionando, olha, se for um e-book, né? Um capítulo seria esse, outro capítulo seria esse. Sim, sim. Tá certo? E eu posso contribuir no sentido da semiologia, né? Sim, sim. Inclusive, em semiologia, sou eu que dou aula sobre cabeça e pescoço, e a parte do exame da boca, né? Sou eu que ministro. Então, essa parte aí eu poderia até fazer semiologia, sem ser, digamos, a odontóloga, né? Mas como clínica, né? Generalista, em relação ao exame da boca, que eu já tenho um fato material, né? É só organizar as referências. Tá bem? Ok. Ok, professora. Pronto, então não sei o Arthur, se não pôde vir, ou então ele não tinha dúvidas, né?
sobre os produtos e vai ficar como foi delineado inicialmente. Eu acho Professora, que é isso. a senhora falou que me enviou a última. Foi, eu enviei, eu Chega no compartilhei. e-mail. Olha, vou fazer o seguinte: eu vou publicar no meu canal, não listado, porque aí só quem vê é quem tem o link. Aí você fica mais fácil, né? Porque Pronto. muitas vezes eu compartilho e aí a pessoa não consegue abrir o link, então eu vou fazer isso. A senhora, nesse momento, viu aquela questão da citação direta, indireta, também da questão do plágio, que foi uma pergunta que eu fiz para a senhora, a gente ficou de discutir no último encontro, mas só que não deu tempo. Né? Sim. A questão, a senhora tem um programinha? Tenho, eu tenho. Na verdade, não é meu, é da universidade. Certo. E eu me cadastrei. Aliás, eu estou usando ainda o login e a senha do meu colega. Esse meu colega, ele é do Departamento de Ciência da Informação, Ciências da Informação. E ele me disse, olha, é preciso que todos os trabalhos, né, dos mestrandos, graduandos, sejam avaliados quanto à presença, né, de plágio. Né? Vamos chamar pelo que é, né? Então, vamos falar plágio. Então, a partir de agora, sei lá, de um mês para cá, eu estou, todo documento que eu recebo para avaliar, o artigo para eu revisar, dissertação, eu passo nesse programa, que não é um programa que ele não se instala no computador, ele está online. Aí a gente cria, na universidade, cria o login, a senha, e aí a gente acessa a nossa, no caso, a minha conta, porque eu não criei ainda o login e a senha, porque eu fui lá, mas a funcionária, só uma funcionária que faz isso, e ela estava de férias. Então, eu estou usando o login e a senha que o meu colega gentilmente me cedeu para eu ficar usando enquanto eu não recebo o meu login e a senha. Então, e aí, a partir de agora, né, eu ainda não avalio. Assim, os primeiros textos que eu passei lá no Authenticate, o nome do programa. Vou chamar programa, embora ele seja online. Foram as primeiras tarefas de vocês. E não passei todas, eu acho que a sua, não foi? A minha senhora deu um feedback que tinha Eu realmente. incluí, aí os meus feedbacks agora vão incluir isso também, certo? Sim. Então, esse segundo feedback eu não fiz ainda, mas como eu assisti o que vocês apresentaram e discutiram no encontro presencial 2, então vai ficar mais fácil para mim. Então, eu não vou fazer uma avaliação assim de todo o trabalho, eu só vou colocar a nota, né? Não vou fazer eu nem fiz isso, mas vou fazer, eu só avaliei mesmo de Romário, né? Ou melhor, Mário. Passei no antiplágio, no Authenticate, o dele, né? Porque foi o único que eu dessa segunda tarefa que eu cheguei a devolver o feedback, certo? Entendo. Mas todos vocês, né, pela apresentação, foram excelentes, né? Foram muito boas as apresentações e foi muito boa a discussão, né? Então, isso vai facilitar para que eu atribua as notas, né, da segunda tarefa, né? E na próxima semana vai ter a terceira tarefa, então eu tenho que providenciar essas notas. Tá bom. Então, Pedro, estamos... Ok, professora. Vou mandar os links, tá certo? Que eu prometi, tá? E vou gravar já está sendo gravada essa reunião e eu vou enviar para Arthur, tá bem? Tá bom, professora. Muito obrigado. Tchau, obrigada tchau. Também, Pedro. Até a próxima e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vou encerrar, então, a gravação.